Galera, é o seguinte, dentre as diversas capacidades técnicas do Xbox One X, existe uma muito interessante que é a de melhorar os gráficos dos jogos antigos. Hoje, especialmente, a gente vai se focar em títulos do Xbox 360 e ver como eles se desempenham no console mais poderoso da geração passada. E caso você esteja se perguntando o porquê disso, eu vou explicar. A Microsoft tem um conceito muito abrangente de retrocompatibilidade e, por isso, traz seus jogos do primeiro Xbox e do Xbox 360 para o Xbox One base e, consequentemente, para o Xbox One X. Por sua vez, o Xbox One X é muito mais poderoso que qualquer outro console de sua época, e isso permite que ele faça melhorias nesses jogos. Essas melhorias se dividem entre as automáticas e as impulsionadas pelos desenvolvedores, que entram na lista do Xbox Enhancements, que são jogos melhorados com foco no hardware poderoso do console para beneficiar quem comprou e, principalmente, valer a pena a compra dele. Nas melhorias automáticas, os aprimoramentos são mais básicos e, como o nome já sugere, são feitas automaticamente pelo poder do próprio console, para vocês terem ideia do quão incrível ele é. Só que mesmo sendo básicas, não deixam de ser perceptíveis. Metal Gear Solid HD Collection, por exemplo, possui um melhor filtro de textura e sua taxa de quadros por segundo fixada principalmente no terceiro título da franquia. Ao rodar o game no Xbox One X, você vai perceber que você não vai encontrar instabilidade nesse sentido. Já os jogos como Tomb Raider Legend e Tomb Raider Anniversary recebem upscaling para 4K em suas resoluções, e nesse caso é importante destacar que esses jogos rodavam com resoluções abaixo de 720p no Xbox 360 e com muita instabilidade na taxa de quadros por segundo naquela plataforma. Então aqui, mesmo que a gente encontre um 4K com upscaling, existe um avanço perceptível nesse sentido e também uma melhoria na taxa de quadros por segundo. E existem as melhorias impulsionadas pelos desenvolvedores também, que é o caso mais interessante a ser tratado nesse vídeo, como Halo 3, que além de ter recebido suporte para uma resolução próxima do 4K nativo, que foi a de 1920p, tem mais elementos no cenário e uma estabilidade muito superior na taxa de quadros por segundo. Aqui ele roda sem menor problema, travado em 30 FPS. E aqui é importante destacar que existem diferentes versões de Halo 3, tá? Tem a do Master Chief Collection, que traz os 60 quadros por segundo, e também tem a versão original, que recebeu os aprimoramentos, mas se foca em 30 quadros por segundo estáveis, beleza? Só que nesse vídeo nós não vamos falar de títulos muito tradicionais que costumam aparecer frequentemente aqui no canal e que tá todo mundo mais do que ciente que foram melhorados no Xbox One X, como Gears of War 2, Gears of War 3 também, que são jogos que tiveram melhorias em resolução e também em filtro anisotrópico. Acho que é justo agora a gente se aventurar em títulos que nós não mencionamos ainda aqui e que são muito incríveis, só pra gente poder ver como o Xbox One X melhora os gráficos do Xbox 360. Mas antes, já quero te pedir para largar o teu gostei aí para ajudar, porque seu apoio é muito importante aqui para o canal, e também se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, sem mais delongas, vamos ver como os jogos do Xbox 360 ficam no Xbox One X. I think they're moving up. O primeiro caso a ser comentado nesse vídeo não é de apenas um jogo, mas de uma franquia de jogos em que eu selecionei 3 títulos dela pra gente avaliar e ver como tá no Xbox One X e o que ele consegue fazer de milagre nos seus gráficos. E ela é Splinter Cell, uma franquia que por sinal tá passando por um momento de hiato. Aqui, antes da gente começar, vamos tentar fazer por ordem crescente de poder, começando pelo que recebeu menos ênfase nos aprimoramentos até o que recebeu mais ênfase nesse sentido. E nesse caso, começamos com Splinter Cell Conviction, o primeiro da franquia a apresentar mudanças significativas na jogabilidade e de certa forma na proposta, tendo um ritmo muito mais frenético e rápido. Conviction apresenta boas melhorias no Xbox One X, mas ainda assim peca ao tentar fazer o 4K nativo. Aparentemente o console usa algum tipo de técnica de escala de resolução aqui, que multiplica os valores dos jogos originais por 3 na hora de aplicar uma nova resolução nativa, e isso aparentemente vale para todos os jogos que a gente vai mencionar. Ele pega a resolução base e multiplica por 3. Isso quer dizer que se um jogo roda em HD originalmente, no Xbox One X com os aprimoramentos, ele vai para 4K, porque 1280 pixels vezes 3 é igual a 3840 e 720 vezes 3 é igual a 2160, o que faz chegar ao 4K, que é correspondente a 3840 por 2160 pixels. Entenderam a diferença? Então é 1280 por 720 vezes 3, que dá o resultado de 3840
por 2160 pixels. Só que Splinter Cell Conviction foi um caso muito problemático já no Xbox 360, por ter dificuldade em lidar com a Unreal Engine, que é a engine que o game usa. Para vocês terem uma ideia, a resolução da versão original do jogo era de 1024 por 578, e por conta disso, mesmo com anti-aliasing aplicado em 2 vezes, existiam muitas imperfeições. Então, com isso em mente, no Xbox One X faz a resolução de 3072 por 1728, porque ele pega o valor original e multiplica por 3, como eu já expliquei para vocês. Só que como ainda existe a aplicação do anti-aliasing, agora em uma contagem de pixels muito superior, o trabalho do anti-serrilhamento ficou muito mais eficaz, proporcionando imagens muito mais limpas e nítidas no console aprimorado. Agora a gente pode dizer que temos a versão definitiva de Splinter Cell Conviction. O resultado acaba sendo tão impactante que a gente consegue notar que até as bordas das sombras foram levemente melhoradas como consequência desses aprimoramentos. E além disso, os problemas de performance foram felizmente resolvidos, e aqui o jogo roda em 30 quadros por segundo estáveis. Mas chegando em um cenário ainda mais promissor, vemos Splinter Cell Double Agent, que antecede o Splinter Cell Conviction e foi o primeiro game da franquia a ser lançado para o Xbox 360. E honestamente, no console da Microsoft de 7ª geração ele já fazia um bom trabalho, e era a versão que se destacava dentre os consoles, por ter mais estabilidade de performance que o PS3 e melhores efeitos visuais também. Como originalmente o jogo usava 720p de resolução, aqui no Xbox One X ele chega a 4K nativo sem o menor problema, só que o interessante é o que vem acompanhado disso. Splinter Cell Double Agent no Xbox One X consegue se classificar como a versão definitiva do jogo, sendo inclusive melhor que a versão do PC, por possuir melhores efeitos de iluminação. Aqui, o jogo suaviza as bordas das sombras e as aplica onde originalmente não se tinha na versão de PC, o que é um feito um tanto curioso, porque normalmente a versão de PC tende a ser a supremacia, né? Mas quando o Xbox One X entrou em cena com esse jogo, a gente vê que não é bem assim que acontece. Por fim, convém dizer que o console dá o toque final na performance que ficou faltando no Xbox 360, que mesmo que fosse melhor que o PS3, ainda não era o ideal. Felizmente, no Xbox One X o jogo é perfeitamente jogável nesse sentido. Agora o último da saga, Splinter Cell Blacklist. Aqui não é segredo para ninguém que além de ser uma continuação direta de Conviction, ele também segue seus passos em jogabilidade, ou seja, ele tem um ritmo mais frenético e acaba sendo um jogo mais rápido também. De todos da franquia que a gente citou até agora, esse é o que a gente mais encontra uma diferença substancial, por assim dizer. O jogo não só recebeu a resolução em 4K, como todo o visual conseguiu acompanhar isso. Originalmente ele também rodava em 720p no Xbox 360, mas ver as texturas quase que de um nível dos PCs aqui no Xbox One X em 4K é algo um tanto absurdo, porque na época a versão de PC era supremacia e representava a melhor qualidade gráfica para o game. Felizmente o Xbox One X está aí para poder proporcionar uma experiência quase que idêntica pra gente. Ransom. We killed people we didn't like. Outro exemplo que sem sombra de dúvidas convém ser mencionado e que por sinal volta e meia vocês comentam sobre ele aqui no canal é Red Dead Redemption. Esse daqui é um daqueles títulos que envelheceu muito bem e se você joga a versão original do 360 ainda hoje em dia vai achar incrível por si só. Mas uma versão aprimorada para Xbox One X tem todo um apelo especial, porque diferente do segundo game da franquia, esse não recebeu versão para PC na época, apenas para os consoles. Então esse lançamento fez com que muita gente idealizasse como seria o game em um PC top de linha graças ao poder do Xbox One X, que acaba proporcionando certas exclusividades. E aqui é o seguinte, diferente de Splinter Cell Blacklist, mesmo que o jogo chegue a 4K nativo, não houve um trabalho nas texturas para que elas se adaptassem a essa resolução. Originalmente, como o jogo era em 720p, as texturas e assets de todos os elementos dos cenários acompanhavam isso. E aqui no Xbox One X isso se manteve. As texturas são padronizadas em 720p, mesmo que o jogo rode em 4K nativo. Mas a qualidade das texturas desse jogo é tão absurda que só o filtro anisotrópico aumentado em 16 vezes já se mostrou eficaz em apresentar um maior número de detalhes em 4K nelas,
porque verdade seja dita, até pra época o jogo já era muito detalhado nesse sentido. E para deixar os visuais mais suavizados, existe também um anti-aliasing, que foi aumentado em 2 vezes, e um melhor draw distance, para que a gente veja o cenário a uma distância maior, com um maior número de detalhes também, o que é importante em um jogo de mundo aberto como esse. E sobre a performance, não tem muito segredo. O Xbox 360 já fazia um excelente trabalho, e o Xbox One X só tem a obrigação de estabilizar algumas pequenas falhas nesse sentido, e assim ele o faz, aplicando inclusive um V-Sync para evitar aqueles cortes de tela que por vezes apareciam na versão original do jogo nos momentos de instabilidade da performance. Mas o fato é que o 4K com esse leve conjunto de aprimoramentos serviu para mostrar todo o potencial que ainda estava guardado de Red Dead Redemption do Xbox 360, e ele vale muito a pena ser jogado aqui no console aprimorado da Microsoft. E aproveitando essa deixa de um mundo aberto, um caso ainda mais interessante é o de Assassin's Creed 1, que pra mim é um primor técnico no Xbox 360. Ele já tinha feitos incríveis pra época no console da Microsoft. O primeiro deles era rodar o jogo em 720p nativo, o que faz com que ele surja aqui em 4K. Além disso, existe o excelente sistema de multidão que proporcionava muitas pessoas nas ruas, o mundo aberto que é extremamente orgânico e vivo, e a incrível qualidade gráfica que o jogo tinha, mesmo com alguns bugs. Isso, naturalmente, são tarefas um tanto complicadas quando mencionamos jogos de mundo aberto, porque eles precisam sempre estar carregando tudo enquanto você joga, para não colocar um sistema de loading a cada 5 minutos. Para conseguir isso, Assassin's Creed tem um sistema de carregamentos a cada cidade que você visita, e isso na época de seu lançamento permitia muito mais flexibilidade na hora de colocar detalhes gráficos no jogo. Por isso que as cidades eram tão bem representadas e tão bem detalhadas, porque elas eram carregadas por vez, e isso facilitava os desenvolvedores. Mas quando você coloca isso no Xbox One X, você vê que o jogo se transforma em algo completamente diferente. A resolução aumentou, mas a qualidade das texturas acompanhou isso exponencialmente, assim como Splinter Cell Blacklist. E eu tô fazendo analogia com Splinter Cell Blacklist porque a gente está falando da mesma empresa, ambos são da Ubisoft. O que me surpreende, porque diferente de Splinter Cell, esse é um game antigo de 2007. Então ver isso atuando em conjunto com outros aprimoramentos, como um melhor draw distance e sombras de longa distância que também estão melhores, substancialmente eu diria, é bem satisfatório para um jogo que saiu há mais de uma década. É importante destacar que essa atualização com todos os aprimoramentos para cada jogo citado aqui é completamente gratuita, então a única obrigação que vocês têm para poder executar isso é basicamente ter o Xbox One X e também ter a versão do jogo para poder executar aqui. Você pode ter a versão em disco original ou você pode baixar através da loja da Microsoft, beleza? E o que eu vou falar aqui serve para todos os jogos, mas em especial para Assassin's Creed e para Splinter Cell Blacklist, que receberam as texturas em 4K. Ver todos esses elementos em uma boa TV com configurações corretas faz toda a diferença. Eu digo isso por ter saído da versão de cada jogo aqui no Xbox 360 e em seguida ter ido direto para a versão do Xbox One X, e a transformação gráfica é incrível, é realmente impressionante o que esse console é capaz de fazer. Não que vocês vão ter uma experiência ruim caso isso não seja possível, mas quanto melhor a TV, maior e melhor vai ser a sua experiência, ok? Então era isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver a transformação gráfica do Xbox 360 quando jogado no Xbox One X. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é realmente muito importante, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de todas as terças e quintas às 19 horas. Eu vou estar sempre esperando por vocês aqui. Beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.